versículo 11 do texto, já vai dando a dica. Primeiro ele fala da luta e tal, aí ele já dá no 11, ele já dá a dica, ó. E na verdade, toda correção ao presente, naquele primeiro momento, ela não parece ser de gozo, né? Realmente, é de tristeza. Se não de tristeza, está confirmando. Mas depois, passado o tempo, que é o que nós não queremos passar, não queremos esperar, passado o tempo, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Olha aí, ó, já começam as palavras a mudar. Já estamos falando do futuro, né? O crente, ele tem que visualizar o futuro. Ele não pode ficar muito preso ao presente. O presente pode desagradar ele, pode desanimar ele. Mas quando ele olha para o futuro, aí ele já começa a ver coisas boas lá na frente. Amém? Então é isso. Continuando. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, já nos traz aqui um pouco ainda dessa parte de se conformarmos. A primeira parte da pregação é nos levar a conformar com as lutas que nós passamos. Amém, gente? Estão entendendo? A primeira parte é isso, é convencer você de que você deve aceitar a luta, parar de reclamar, parar de questionar. Não que você ache ou concorde que vai ter que ficar sofrendo o resto da vida, não é nada disso. Mas que você tenha esse entendimento. Não, peraí, eu não pedi essa luta, mas se Deus permitiu, Deus é perfeito, Ele sabe o que eu preciso. Isso é fé, não é? Então a pessoa aceita, por esse motivo, não é por aceitar a luta, por ser uma coisa masoquista, né, vamos dizer assim, mas aceita porque entende que Deus permitiu e Deus sabe o que está fazendo. Isso é fé, gente. É sofrido, mas isso é fé. Então vamos lá, ó. O apóstolo Paulo dizia para a igreja de Coríntios: não veio sobre vós tentação. A tentação aqui tem a ver com tudo isso, tá? Porque não deixa de tentar a gente a desanimar, desistir, né? A luta. Então não é só a tentação de cair numa fraqueza. A tentação seria nesse sentido, da gente estar passando uma luta e for tentada a desistir, a desanimar e se entregar. Então, ó, não veio sobre vós tentação senão humana. Ou seja, tentação que nós podemos suportar, porque não é tentação além do ser humano, é uma tentação humana, que cabe dentro da nossa condição, como sendo seres humanos, né? Então não passa de Deus, não vai dar nenhuma tentação, nenhuma prova maior do que você possa suportar, só isso. Isso se confirma no resto do versículo, ó. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Glória ao Senhor. Já pensou se ele deixasse vir a carga maior do que você aguenta? Mas não, ele está claro aqui, está bem especificado. Quando a gente passar uma luta que Deus nos permitiu passar, é dessa forma, está garantido. Então, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Amém, gente? Então, quer dizer, nós temos capacidade de suportar a luta. É o inimigo que quer nos convencer, não, de que não, que nós estamos sobrecarregados, que não dá, por isso que eu tenho que desistir mesmo, por isso que não dá, não tem como. E aí é onde a gente desiste, desanima. Esse é um momento de decisão, viu? Essa é a hora de estar no vale da decisão. Quando está tudo bem, a gente está bem, está na igreja, está disposto a fazer tudo, quer obedecer. Quando as coisas apertam, aí a gente já começa a colocar em dúvida. A gente já começa a colocar em dúvida o nosso próprio proceder perante Deus. A gente começa a querer mudar nossas atitudes, porque a gente acha que não é justo. É um sentimento de injustiça dentro de nós. Estou fazendo tudo certo e Deus deixa acontecer isso. Isso é do ser humano. Todos nós podemos passar por essa situação. Então nós temos que combater isso, entendendo a palavra combater. Então está aí, ó, bem claro que com a tentação, quando você está na luta, na próxima, pode ver que quando parece que você não está aguentando,
você está tentando suportar. Esse é o escape. Eu mesmo já identifiquei na minha vida muitas vezes. Esse é o escape. Você está ali, você está tentando suportar, e de repente parece que você não está aguentando mais, né? Parece que você vai cair, aí daqui a pouco você percebe que vem uma coisa e alivia. Amém, gente? Já passou da experiência? Já passei muitas vezes. Às vezes a luta não terminou. Aí que está a inteligência que a gente tem que ter. Não terminou, daqui a pouco dá aquela aliviada, a gente pensa que acabou, agora acho que acabou, né? Então daqui a pouco começa a voltar de novo. Só que aí você já recuperou suas forças. Você já viu o sinal de Deus. Então você fala, bom, agora eu vou fazer o quê? Então ainda não terminou, deixa eu continuar. Então vai ficando claro, né, que tem que passar. Tem que ter paciência. Mas vamos lá. Romanos 8, 28. Aí começa a mudar aqui a história. Vamos lá. Romanos 8, 28. O que diz Romanos 8, 28? Vamos lá. Difícil, vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo junto? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados do seu decreto. O senhor merece aplauso? Bem forte, hein? Gente, isso é lei, viu? É lei universal. Lei ninguém consegue mudar. Lei é lei, mas ela é automática, ela é natural. Está vendo? Ó? E sabendo que todas as coisas, algumas coisas, é uma parte das coisas, é quase todas as coisas. Poderia falar até quase todas as coisas, mas não. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, não só o que é bom. Aí está o segredo. Está vendo? A inteligência faz a gente parar aí. Peraí, não é só o que é bom. Eu creio que muitas pessoas leem esse versículo, se não prestar atenção, acham que tudo só o que é bom. Não, todas as coisas. Está incluindo todas, bons e ruins. Então o que elas acontecem no sentido de contribuir, né? Juntas, né? Tudo junto, bom, ruim, tudo vai contribuindo para o quê? Para o bem. Não, é para o mal. É para me fazer sofrer. É para me ficar nessa luta toda. É para que eu seja injustiçado. É isso que você fala? O que nós falamos? Às vezes é nós falamos isso. Quando a coisa aperta, ninguém nunca falou aqui isso aí, não? Ninguém nunca reagiu dessa forma? Melhor você nem perguntar para levantar a mão, senão vai. Eu já agi contrário a isso, lógico. Não nego. Quando a coisa estava difícil, eu falei, não, acho que Deus me abandonou. Estou vendo, graças a Deus, que em nenhum momento eu pensei em olhar para trás. Mas já confesso, fui fraco muitas vezes. Então, tudo contribui para o nosso bem, gente. É aí que está o segredo. Para aqueles que amam a Deus, que são chamados. Não é o caso das pessoas do mundo, né? Vamos separar. Nós estamos falando das pessoas de Deus, daqueles que se decidiram servir ao Senhor, se decidiram se dedicar ao Senhor, se decidiram ser crentes, se decidiram viver na igreja. Ou seja, essas decisões comprovam a sua atitude de quê? De amor a Deus, ou não? Como que nós provamos o nosso amor? Com palavras? É isso? Com atitudes. Essa é a questão. Então, para aqueles que amam a Deus, né? Que tomaram decisões a favor de Deus, abriram mão de muitas coisas das suas vidas, para poder se encaixar dentro dos planos que Deus tem, que muitas vezes a gente não agrada muito.
Pelo menos no primeiro momento, né? Mas depois a gente vai passando a gostar, a ter prazer, a ter gozo com aquilo que a gente faz para o Senhor. Às vezes a gente vai orar, né? Está cansado, com sono. Aí vai, é um sacrifício, né? É um parto. Se eu ajoelhar para orar, certos momentos. Na obrigação, ele vai na raça. Ou não é verdade? Ou todo mundo aqui ajoelha facilmente. Ah, que bom que vou orar agora. Ah, que gostoso, que delícia. É assim que se... Não é. Não é assim. Aí a gente vai orar e, né? Mas como a gente entende, quando a gente entende que é assim, a gente começa a fluir, vai falando. Quem tem experiência com oração vai vendo. Daqui a pouco começa a ver uma coisa diferente, você começa a sentir um gosto, um prazer, um clima diferenciado. Sua mente vai começando a falar, vai ter coisa daqui, vem coisa dali. E você vai, e aí você já se sente preenchido. Tá vendo? Muitas vezes começa no sacrifício. E nós temos o exemplo de Jesus, né? Para ele cumprir sua missão, ele tem que passar pelo sacrifício. Foi gostoso para ele passar por aquilo tudo? Foi. Então nós temos que estar atento, né, ao exemplo do Senhor Jesus em nossas vidas. Então está tudo certo, né? Convencido? Tua luta é para o teu mal, certo? Não, mas não é ruim ficar sofrendo, passando por prova. Não é ruim. Então, por que vocês não respondem? Suas lutas é para o seu mal. É isso? Não é mesmo. Tem certeza? Então agora você já está convencido então que as suas lutas, desde que você esteja na presença de Deus, muda tudo, né? Agora é Ele que é o responsável pela sua vida. Nada acontece se não for pela sua vontade. O que vier foi Ele que permitiu, porque Ele achou aquilo necessário como um remédio para curar você de uma enfermidade que esteja comprometendo a sua vida. Deus te manda para te curar e para te abençoar. Glória a Deus. Está vendo? Aleluia. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10. Então vamos ver o que tem de bom ainda nisso tudo, né? Já estou trazendo aqui argumentos que provam que sofrer é bom. Sofrer vinda de Deus, né? Dentro da administração de Deus, vai fazer bem para mim, vai trazer benefícios para a minha vida. Isso está confirmado. Não é que sofrer é bom, também não estou exagerando, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, que a gente entende que o sofrimento que vem de Deus vai me trazer ganho lá na frente, benefícios na minha vida. A gente faz isso na vida, né? Trabalha arduamente para ganhar salário, ou não? Não nos esforçamos o máximo para ganhar um salário para poder chegar lá na frente e receber o dia do pagamento. Então, é isso que nos motiva a trabalhar. E às vezes se nós tivéssemos o mesmo pensamento, a gente estava passando pelas lutas mais tranquilo, sabendo que, opa, lá na frente vai vir a vitória para mim. Paulo, depois da sua, aliás, passando por uma experiência, ele disse assim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então ele começou a sofrer, né, um assédio. Existe dentro da teologia diversas linhas de pensamento quanto a isso. Era uma doença, era uma fraqueza que ele tinha, sabe, uma tentação carnal. Cada um fala uma coisa, mas o que importa é assim, ele sofria por uma situação. Podia ser uma dor constante, poderia ser alguém perseguidor, né, que não acabava, não parava de se perseguir. Alguma coisa incomodava ele, que ele sofria constantemente. Olha, eu estou falando do apóstolo Paulo, gente, não estou falando de qualquer um não. Ele revelou isso,
E aí ele mesmo falou: olha, eu orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Tentando, né, mudar aquilo. Não, Senhor, tira isso de mim, né? Não é possível. Estou fazendo a tua obra, sou teu servo. E essa situação. E mais atrás nós vimos que, dentro de uma figura de linguagem ali, diz que era como que Satanás esbofeteando ele, né, dando tapa nele constantemente. Você viu atrás do versículo? Ó, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas ele mesmo já estava entendendo, quando ele escreveu isso, ele já estava entendendo que tinha um porquê daquilo. Ele já fala aqui, ó, para mim não me, voltando lá, para mim não me exaltar, que ele era muito usado por Deus. Ele conta a experiência que nenhum outro contou, de ter subido ao 3º céu, o paraíso, e ter visto coisas lá que ele fala inefáveis que não dá para contar. Ele foi levado a essa experiência. Então ele era muito usado. Então ele não podia, como homem, ele podia sentir o tal. Podia se encher de si. Olha, Deus é comigo, Deus me ama mais do que os outros. E Deus me levou lá no paraíso. É experiência para qualquer um, né? Então ele entendia. Aqui ele já falava que ele entendia que era para ele não se exaltar, para ele ficar quietinho lá. Fica na miúda, né? Como diz o ditado popular. Fica na miúda aí, rapaz. Não cresce não, calma. Né? Foi cantado aqui, né, hoje. Né? Os louvores tem tudo a ver com a palavra que ele vai pregar. O Espírito Santo já preparou tudo, né? Que ele diminua, que eu cresça. É isso, é assim? Que eu cresça. Não, que nós diminuamos, né? Que ele cresça e nós vamos diminuir. Gente, olha o que quer dizer isso. A pessoa para para pensar, né? Ela para de ser o que ela é. Ela fala, não, deixa eu me humilhar aqui. Estou fora. Ixi, estou fora. A gente parar para pensar, né? Que ele cresça, que eu diminua. Não está escrito assim, que ele cresça e eu cresça junto com ele. Podia ser assim, né? Seria interessante. Mas não, que eu baixe a bola. Viu, crente? Baixa a bola aí, não? Você que está muito crescido, achando que já pode tudo, né? Cuidado, baixa a bola. É melhor para você, não? Então, ele orou ao Pai 3 vezes e Deus disse o que para ele? Agora nós vamos ler. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aqui? A gente quer muitas bênçãos materiais na vida, mas você também quer ser usado por Deus, não quer? Na igreja, na obra, não quer? Então, essa é a parte que menciona aqui o versículo, quer dizer, é a parte do ganho espiritual. O tópico aqui é o ganho espiritual. Qual é o ganho espiritual que eu tenho? Passando pela luta, pelas tribulações, paciência, né? Suportando, não desistindo, compreendendo o tratar de Deus na minha vida. O que eu já tenho como ganho? Ganho espiritual. Mas como que esse ganho espiritual vem? Dessa forma, né? Está vendo? Para que a gente tenha ganho espiritual, para que Deus queira nos use, para que Deus nos dê dons, capacidade para fazer, para se destacar na sua obra, é necessário que você diminua, que Ele cresça na sua vida e você diminua, porque a minha graça te basta, porque o meu poder, ó Deus, se você quer o poder de Deus na sua vida, quando você quer ser usado por Deus, você quer que Deus, né, insira na sua vida poder, autoridade, para determinar e assim ser, para curar, para evangelizar, para determinar que tem que dar certo e vai dar certo, para orar e ser ouvido, para se destacar na obra, para louvar, para pregar. Louvado seja Deus. O poder, mas o poder se aperfeiçoa na vida do homem quando ele está na fraqueza.
está mais fraco ali, no sentido eu, né? Ego. Como se ele, entre aspas, como ele se sentisse coitadinho ali, não, eu, né? Quem sou eu? Eu sou nada. Então aí Deus falou, esse aqui eu quero usar. É esse que eu quero usar. Não tenho que reclamar de nada, tenho que ficar quietinho, não tenho nada para falar. Só tenho que fazer o melhor, obedecer, a humildade, gente. Deus exalta os humildes e abate, né? Os que se exaltam, né? Os soberbos, na verdade, os soberbos. Tá? Então, aí Paulo decidiu. Ele já escreveu, né, trazendo suas conclusões já de tudo. Ele decidiu, ó, de boa vontade, não é de má vontade, de boa vontade, ele diz, ó, pois me gloriarei, né, terei prazer, me gloriarei nas minhas fraquezas. Não vou ficar reclamando dela, achando ruim. Agora eu vou me gloriar. Que bom que eu estou fraco. Que bom que eu estou na humildade. Que bom que eu estou diminuindo. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Está aí dada a receita para quem quer ser usado por Deus. Ah, Senhor, eu quero o teu poder. Ah, Senhor, eu quero o teu dom de revelação. Ah, Senhor, eu quero o teu dom de curar as pessoas. Eu quero o dom de pregar, de evangelizar, de cantar. Bem, glória a Deus por você querer. E glória a Deus por você saber que tem um preço para pagar. Né? Amém, gente? Então, vai ficando tudo muito claro. Então, ganho espiritual, está aqui a receita. Continuando, Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5. Vamos lá, vamos seguir em frente. Outra passagem, outra igreja que ele estava falando, não era mais a de Coríntios, só que era o mesmo Paulo. Viu? O mesmo apóstolo Paulo. Mas era para outra igreja, era em outro momento, outra situação. Então não era a mesma igreja que ele estava tratando o mesmo assunto, já era com outra igreja. E o que ele falou? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar, ter prazer, ficar alegre na hora da luta. Quem é capaz aqui? Nem eu vou responder. Quero passar pela navalha. Amém, gente. Olha só, está escrito. Não é problema meu, viu? Não vim me culpar, não. O pastor está ensinando heresia. Isso é um absurdo, não tem lógica uma coisa dessa. Nós não somos seita, não, hein? Pelo contrário, nós estamos aqui preocupados em pregar a palavra. Tudo que nós falamos aqui em cima da palavra. E provamos mostrando a passagem, o versículo, o texto, para provar que tudo está embasado na palavra. Sabendo que a tribo. Agora olha que interessante, olha só. Olha aí, olha o que acontece. Tá, é outra lei, viu, gente? É lei da vida, que vai, é natural. Não precisa nem forçar, acontece naturalmente, ó. Sabendo que a tribulação, a luta que a gente passa, produz o quê? A paciência. Se a pessoa aceita a tribulação, aceita a prova, aceita a luta que Deus deu, aceita a correção de Deus, automaticamente dentro dela vai gerar mais paciência. O precipitado, o impaciente vai mudar. Às vezes nem ele percebeu que ele mudou, mas as pessoas vão perceber, mas fulano está mais calmo.
passou a luta e suportou, aguentou, aceitou, entendeu? Aí dentro dele gera essa paciência, é natural, não é forçado. Quanto mais luta você passar, mais você passar dessa forma, com humildade, mais paciente vai ficando. Daqui a pouco você é uma pessoa totalmente tranquila. Pode acontecer o que for que para você, vou te contar notícias das piores que vai estar tranquilo ali. Aconteceu? Vamos orar, né? Vamos ver se Deus vai responder. Sem desespero. Paciência, mas não para por aí não, viu, gente? É pouca coisa, para Deus não tem limites, ó. E a paciência produz a experiência. Porque a pessoa passou por experiências, né? Uma pessoa que passou por experiências, ela é a mesma pessoa de antes da inexperiência? É outra pessoa, gente. Você vai ver ela, não, é outra pessoa, ela é automático, ela é experiente agora. Ela já passou. Você não assusta ela. Você não tira ela do prumo. Você pode ficar notícia que for, o problema que for lá. Opa, calma aí. Vamos conversar. Vamos sentar. Vamos orar. Sabe? É diferente. Porque vai acontecendo. Tribulação, paciência, experiência. Mas não parou por aí ainda. A experiência produz, voltando lá, a experiência produz a esperança. Essa pessoa aprende a esperar, a confiar que vai dar certo depois. Então ela para de se desesperar pelo momento, pelo presente. Ela se acalma e fala, não, isso é só agora, só hoje, amanhã já vai passar. A tempestade está, amanhã já passou, amanhã vai bater o sol, aí estou tranquilo, nem vou me preocupar, só vou esperar chegar amanhã. Jesus estava lá no barco dos discípulos, dormindo, descansando, e a tempestade lá fora, pegando o barco, afundava. Mas ele estava lá dentro, não estava? Os discípulos desesperados, Senhor, acorda, nós vamos morrer, vai afundar o barco. E acordaram ele. Aí ele falou, homens de pouca fé, né? Ele estava lá, gente, ele estava no teu barco. Ele está no teu barco. Calma, relaxa, se tranquiliza. A tempestade vai passar. Calma. Para que estressar? Para que desespero? É Ele que está no seu barco. Descansa no Senhor, gente. Calma, relaxa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar. É uma música bem antiga, né? Como é que é o resto? Tem que colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Mais uma vez, vamos lá. Todo mundo, hein? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se você colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Seja profeta do seu irmão agora e fala para ele, vai dar tudo certo. Fala para ele, ó, irmão, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Seja profeta, hein? É profecia de Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nessa noite o Espírito Santo está mandando te falar. Vai dar tudo certo. Qual foi o ganho? O outro ganho foi o ganho espiritual, né? Qual o ganho que a gente tem nesse aí? O ganho da maturidade. O ganho da maturidade. Tudo isso faz parte
né, do atributo da maturidade. O que gera, que leva a pessoa à maturidade? As lutas, as experiências, a paciência, a esperança. Aí essa pessoa fica madura na vida, né? Não estou falando só da questão religiosa, na própria vida da gente. A maturidade é isso, a pessoa está já num ponto, já sofreu muito, já passou, já sabe, né? Sabe que tinha que ser assim, mas que agora está tudo bem. E daqui para frente vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Bom, quem recebe essa palavra como profecia? Estou falando sério, não adianta aqui antes de querer ser demagogo, hipócrita. Quem recebe essa palavra de que vai dar tudo certo? É isso aí, não é o problema da sua vida, não sei o que é. Deus manda dizer para você nessa noite: confia, creia, vai dar tudo certo. Glória a Deus. Por último aí a banda cantar e a gente, né, se deliciar no louvor, né? Glória a Deus. Talvez eles vão escolher um louvor aí que possa. Vai pensando aí, vai pensando. Uma coisa. Por último, Hebreus 10, 36 a 39. Mensagem para você que está passando por luta, por prova, né? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está vendo aí uma ordem das coisas, irmãos? Essa é a ordem das coisas. Nós precisamos de paciência. Conseguimos lá atrás, não conseguimos? A mensagem toda nos levou a alcançarmos a paciência. E aqui diz: porque necessitais dessa paciência. Você tem que ser paciente. Você não pode ser impaciente, querer tudo de qualquer jeito, né? Precipitar as coisas. Calma. Seja paciente. Receba a paciência nessa noite. Peça a Deus: Senhor, eu quero paciência. No meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da luta, eu quero ter paciência. Porque se você tiver paciência, gente, você não vai parar. Você não vai desistir. Você não vai voltar para trás. Você não vai se acomodar. Porque você tem paciência, então você vai saber esperar. O problema da gente ficar, né, estável na presença de Deus, já sem o mesmo ânimo, sem a mesma disposição, é a impaciência. É porque as coisas não estão boas e você não vai saber esperar. Amém? Então, quando você alcança esse patamar, esse estágio de paciente, tudo vai mudar. Porque com a paciência, né, você vai cumprir o quê? Você vai conseguir cumprir a sua missão, o seu papel, a sua parte. Qual é? Está lá escrito, lá no meio do versículo, está escrito? Fazer a... Porque quando a gente está impaciente, não vai fazer a vontade de Deus, vai fazer quando? Aí você pergunta a pessoa: você faz a vontade de Deus? Hoje eu faço, claro. Mas você está desistiu, desanimou. Não, é porque eu mesmo. A pessoa fica arrumando mil desculpas. Mas na verdade ela só voltou para trás porque ela está impaciente e não está fazendo a vontade de Deus. Voltar para trás não é fazer a vontade de Deus. Desistir não é fazer a vontade de Deus. Desanimar não é fazer a vontade de Deus. Quando a gente fala de obra, gente, a gente vai para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, se eu não me engano. De fazer a obra de Deus, de se dedicar às coisas de Deus, né? A igreja lê, 1, 2, 3.
palmas para o Senhor. Vale a pena fazer, vale a pena lutar. Vale ou não vale? Vale a pena continuar, vale a pena não desistir, vale a pena, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. A promessa de Deus, a recompensa, a vitória que Ele quer pôr nas tuas mãos. O recado está te dado, hein? Fica de pé. Arma sulicou.